certeza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos do sexto ano, tudo tranquilo? Vamos para mais uma super aula de história, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre estes primeiros grupos americanos, as primeiras sociedades aqui do nosso continente. Ó, relembrando sempre, começo de aula, eu quero mostrar para vocês, relembrar aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, beleza? Começamos sempre com as teorias para a chegada do homem na América. Como é que esse homem chegou no continente americano? A essa altura do campeonato, eu espero que você já tenha isso aí, ó, na ponta da língua. Professor, já sei. A teoria de Clovis, que é aquela do Estreito de Bering, e a teoria transoceânica, que nós apelidamos carinhosamente de teoria da Moana. Mas que você não vai escrever isso na prova, hein? Isso aí é uma coisinha nossa, assim, só para ajudar no entendimento. Isso não é oficial, tá bom? Então, teoria de Clovis e teoria transoceânica. Na última aula, eu mostrei para vocês ali alguns grupos indígenas da América do Norte. Você se lembra? Então, os Sioux, os Apaches, os Inuits, entre outros. Destacando aqui que para os Sioux é legal você lembrar a importância do búfalo, não é? Eles utilizavam ali a carne, se alimentavam do búfalo, faziam ali a tipi, aquela cabaninha ali, aquela casinha com a pele do búfalo. E exatamente por isso, o búfalo era considerado para este povo um animal sagrado. E depois eu destaquei para vocês também os Inuits. Por que os Inuits são importantes? O que tinha de legal para nós observarmos ali? O iglu, aquela capacidade humana de se adaptar aos ambientes mais inóspitos. Um frio tremendo naquela região do mundo. E os carinhas estão ali, ó, vivendo... Não sei se dá para falar que é de boa, mas estão vivendo, não é? Então, por isso, eu acho importante destacar aí também os Inuits. Meus queridos, só que é o seguinte... Hoje vamos falar de América Central e América do Sul. Mas antes, não pensem que eu esqueci. Tinha tarefa. Página 10, não é? E nós vamos corrigir agora a questão da página 10. Caso você não tenha feito ainda, pause esse vídeo, tenta fazer sozinho e depois você volta. É bem tranquilo, é bem fácil. Tenta aí, mostra pra você mesmo que você está aprendendo esse conteúdo. Vai lá, faz isso. Se você não fez ainda, mas se você já fez, então vamos para a correção. Bora lá para a correção. Vamos para a correção então aí da nossa questão? Acompanhe comigo a leitura. Olha só. Tradicionalmente, os esquimós conseguem quase todo o seu alimento por meio da caça e da pesca. Eles se alimentam da carne de renas, focas, morsas e baleias. Na água, os caçadores esquimós se locomovem em caiaques cobertos com pele de animais. Em terra, viajam entre nós, puxados por cachorros. Os esquimós usavam blocos de neve para construir abrigos chamados iglus. Eles também construíam casas de pedra ou cabanas cobertas na terra. No verão, costumavam viver em tendas feitas de pele de animais. Além disso, usavam roupas também feitas com pele de animais, como a foca. Os membros da cultura esquimó. Primeira questão, então. Letra A. Cultivavam milho, abóbora e pimenta em pequenas hortas. Letra B. Realizavam o pastoreio de vacas, cavalos, cabras e porcos. Letra C. Alimentam-se da carne de renas, focas, morsas e baleias. Letra D. Coletam vegetais selvagens como o pinheiro e o sorgo. E aí, qual resposta você colocou? Letra A, B, C ou D? Tá bem fácil. Se você prestou atenção na leitura e agora acompanhou a leitura junto comigo, ficou claro, não ficou? Tranquilo. Fácil essa primeira. Qual é a resposta? Letra C. Alimentavam-se de carne de renas, focas, morsas e baleias. Você se lembra que na última aula eu mostrei para vocês ali um videozinho que apresentava nos dias atuais alguns descendentes desses inuits, desses esquimós, caçando ali para se alimentar. É óbvio, gente, que hoje essa não é a única forma de alimentação.
não é? Existe, você consegue importar produtos, claro, mas eles ainda utilizam essa atividade como uma forma ali de conseguir alimento. Número 2, tal como outros povos indígenas da América do Norte, os esquimós, letra A, constroem sua casa com recursos naturais à sua disposição. Letra B, produzem a tipi, uma tenda cônica feita com pele de búfalo. Letra C, esculpem sua moradia em montanhas no sudoeste dos Estados Unidos. Letra D, realizam acordos comerciais com os Apaches e os Anasazi. E aí, fácil também. Letra A, constroem sua casa com recursos naturais à sua disposição. E qual é o recurso que eles mais têm à disposição ali? A neve em grande quantidade. Então, os iglus, eles são construídos a partir deste recurso natural que eles têm à disposição. Eu quero fazer uma análise com você de algumas dessas questões, mais especificamente a B e a C, porque envolve ali alguns povos que nós vimos. Então, olha só, na letra B diz assim, produzem a tipi, uma tenda cônica feita com pele de búfalo. Não eram os inuits que produziam a tipi. Na página, vou pegar aqui para você acompanhar comigo, olha só, na página 8 da sua apostila, você vai encontrar ali quem é que produzia a tipi. Quem é? Os Sioux. Lembra? Os Sioux consideravam os búfalos sagrados e produziam ali a sua moradia também com a pele de búfalo. Então, não eram os inuits, não eram os esquimós. Legal? E a letra D, realizavam acordos comerciais com os Apaches e os Anasazi. Não tem como ser isso aí. Por quê? Porque os inuits viviam lá no extremo norte. Eu tenho um mapinha aqui, eu vou mostrar para você. Olha só, vou pular um pouquinho aqui, deixa eu pular. Aqui, ó. Eu quero te mostrar esse mapa. Olha só, os inuits, eles viviam aqui no extremo norte, certo? Deixa eu pegar o meu apontador a laser aqui. Olha lá, ó. Os inuits viviam nessa região, tá vendo? Do Alasca. Você pode olhar para este mapa e falar, ué, professor, tem Estados Unidos aqui embaixo? Exatamente. Os Estados Unidos têm uma porção do seu território que é separada, fica depois do Canadá. Louco isso, né? É diferente. Mas fica ali, o Canadá fica no meio aqui. Essa região é conhecida como Alasca. Então, os inuits, eles viviam, os seus descendentes vivem ainda nos dias atuais, nessa parte do mundo aqui, nessa região também aqui ó, do Canadá e aqui na Groenlândia. Então, bem próximo aqui ó, do Polo Norte. Enquanto os Sioux, os Apaches e outros grupos, os Anasazi, viviam nessa parte dos Estados Unidos aqui, nessa parte do território, ok? Vamos voltar então para a nossa correção? Ainda na página 10. Por que as sociedades antigas da América são chamadas de pré-colombianas? Em sua opinião, essa nomenclatura é adequada para se referir a estes povos? Justifique a sua resposta. Galerinha, eles são chamados de pré-colombianos. Você se lembra o que significa a palavra pré? Pré é algo que vem antes, certo? Pré é algo que vem antes. Pré-colombiano, ou seja, antes do Colombo, antes do Cristóvão Colombo. Então, este termo criado pelos europeus, ele serve para se referir a estes povos que viviam na América antes da chegada do Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus. Certo? Eu tenho uma resposta sugestiva aqui para você, mas eu quero analisar a segunda parte da questão. Porque diz assim, ó, essa nomenclatura é adequada? Eu quero chamar a tua atenção porque essa nomenclatura ela é extremamente eurocêntrica. Lembra? Eu coloco a história da Europa no centro de todas as coisas. Por quê? Porque eu estou classificando os povos que viviam aqui como pré-colombianos, ou seja, estou falando que eram povos que viviam antes da chegada do Colombo. Mas então a chegada do Colombo é um divisor de águas? Para os europeus, certo? Para os europeus. Então, nesse sentido, eu posso dizer que essa nomenclatura ela é eurocêntrica. Eu coloco a história da Europa no centro da nossa análise. Vamos ver aqui, então, uma resposta sugestiva da primeira parte. Olha só. Porque essas sociedades surgiram antes da chegada do Cristóvão Colombo à América. Legal? Deixa eu tirar isso aqui, o nosso apontador a laser. E eu quero voltar para o nosso mapinha aqui. Por quê? Porque agora, na sequência da aula, nós vamos falar sobre outros grupos indígenas. Grupos indígenas que viviam em outras partes da América. Na primeira aula, então, eu abordei essa região aqui. Vou pegar de novo meu apontador a laser aqui. Essa região aqui, olha só, a América do Norte, não é? Hoje nós vamos falar sobre a América Central,
e sobre a América do Sul. Alguns povos, não vamos esgotar, não vamos falar de todos, mas vamos falar sobre alguns povos que viviam nessa região. Mais especificamente, você vai ouvir o termo Mesoamérica. Professor, o que é a Mesoamérica? Eu não sei. Mesoamérica, galera, é essa região aqui, ó. Ó, vou dar um zoom para você perceber. Olha ali, ó. Você vai perceber esse subidinho aqui, ó. Olha lá, ó. Opa, tá aqui, ó. A Mesoamérica. Voltando, ó. Voltando, tá vendo aqui, ó? Essa parte para cá, tá aqui, ó. Essa é a Mesoamérica. Então, vou falar sobre os Olmecas que habitavam essa região. Depois, eu vou falar sobre outros grupos indígenas também da América do Sul. Mas, primeiro, a Mesoamérica. Vamos lá para a aula, então? Volta para a aula. E aí, fez a correção? Acertou todas? Nas de marcar X aí. Ali, acertou quantas? Eram duas. Acertou as duas? Acertou uma? Errou as duas? Tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Tem que se esforçar, não é? Vamos continuar então. Aqui agora nós vamos para a Mesoamérica, essa região aí que eu acabei de apresentar para vocês. Lá na Mesoamérica eu quero destacar um grupo chamado Olmeca. Este é um dos primeiros grupos indígenas a formarem uma sociedade nessa região. Talvez o grupo mais conhecido, ou os grupos mais conhecidos, sejam os maias e os astecas na América Central, não é? Talvez você já tenha ouvido falar de maias e astecas. Agora, professor, olmecas? Eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, por isso que você está nessa super aula de história. É para aprender coisas novas. Os olmecas é como se fosse os tá muito longe. Ravô dos astecas. É mais ou menos isso. É o primeiro grupo ali que vai estar estabelecendo uma sociedade nessa região. Olha só, por volta de 12.000 anos antes de Cristo. É muito tempo. Faz tempo pra caramba. E aí, galera, eu quero que você destaque, se você não fez a leitura dessa parte aqui da apostila, eu quero que você faça a leitura dessa parte aqui sobre os Olmecas, que surge ali logo na página 11, tá? Então, se você não fez, faz. Porque você vai reparar o seguinte, o que nós vamos destacar? Além desse desenvolvimento das primeiras sociedades humanas nessa região, o que é sociedade mesmo? Grupos humanos que estão convivendo juntos, não é? E desempenhando funções diferentes dentro daquilo que nós vamos chamar de cidades, beleza? E é interessante você notar o que? As esculturas. Quando a gente fala de Olmecas, geralmente, se você jogar no Google, jogar na internet, uma das primeiras coisas que vão aparecer sobre os Olmecas são as esculturas. As esculturas de cabeças gigantes que aparecem naquela região. Você percebe que essas cabeças, elas eram tão importantes que a partir da construção dessas cabeças surgem muitas cidades. E é o principal ponto ali de visita, é o principal ponto que a gente destaca do povo Olmeca no que se refere a essa questão material, que você consegue visualizar. Existem cidades também que foram edificadas nesse período, cidades de pedra, mas é muito legal você notar a presença dessas cabeças gigantescas. Qual é o significado dessas cabeças para estes povos? A gente não tem muito como dizer isso. Por quê? Para fazer história, nós precisamos de fontes. E infelizmente, as pesquisas sobre este povo, sobre os Olmecas, ela ainda está assim, ó, bem devagar, por conta dessa distância no tempo que nós temos aqui. Então tem que pesquisar muito, tem que ter muita arqueologia ali naquele lugar ainda para descobrir muita coisa para trazer respostas para nós. Olha só, eu posso destacar também que este povo, os Olmecas, eles tinham uma escrita, eu ia falar escrita aqui, que feio, escrita pictográfica. Ou o que é uma escrita pictográfica mesmo? A partir de símbolos. De pequenas pictures. Pictures, desenho, pequenos símbolos. Então é um tipo de escrita, já é um avanço. E você tem também um sistema numérico. Ó, seguinte, eu quero um desafio para você. Você vai pegar sua página 12 agora, primeiro parágrafo, e você vai ler, se você não leu ainda. Eu quero que você descubra aí, pausa o vídeo, tá? Eu quero que você descubra aí o nome de alguns sítios arqueológicos que são importantes para nós reconstruirmos a história do povo Olmeca. Lembra, eu sempre digo para vocês que para fazer história precisa de fonte. E destes períodos mais distantes aqui, quem é que nos ajuda
para encontrar fontes? A arqueologia, buscando aí esses sítios arqueológicos. Então, nesse caso específico, acha aí na sua apostila, página 12, eu vou te esperar. E aí nós vamos ver se você conseguiu encontrar. E aí você me fala, beleza? Manda bala. E aí, achou? Três Zapotes, La Venta e San Lorenzo. Estes são os principais sítios arqueológicos ali da região da Mesoamérica, região do México ali, que nos ajudam, é ali que estão sendo escavados, né, informações sobre este povo Olmeca. Tranquilo? Fechamos essa primeira parte. Vamos para cá agora. Olha só, porque ainda na América Central eu quero falar para vocês sobre um povo canibal. Eles comiam carne humana. Eram os caribes. Os caribes, eles derivam aí de uma onda de povos que por volta de 5.000 anos antes de Cristo migraram da América do Sul para a América Central. E esse povo, ele acaba exercendo uma dominação tão forte naquela região que o mar daquela região ali acaba sendo batizado com esse nome, né? O Mar do Caribe, as Ilhas do Caribe. Então, a curiosidade que eu quero deixar para você aqui é o seguinte: quando falarem do Caribe, eu quero que você chegue lá e diz assim para as pessoas: olha, eu estudei na minha aula de história e eu sei, você sabe por que se chama Caribe? E aí talvez a pessoa vai dizer, não sei. E aí você pode então mandar na lata, pois bem, eu estive na aula de história e Caribe na verdade é o nome de grupos indígenas que habitavam aquela região há cerca de 5.000 anos atrás. Ah, moleque, você vai impressionar, hein? Então destaca isso aí, tá bom? Caribes é o nome desses grupos indígenas e por isso aquela região foi batizada com este nome. Legal? Aqui, ó, que eu disse pra vocês. Eles praticavam rituais de antropofagia. Sabe o que é isso? Canibalismo. É o quê? Comiam carne humana. Ai, que medo. Vamos sair daqui logo e vamos pra outra região. Pessoal, América do Sul, pra fechar. Sociedades da América do Sul. Olha só, na América do Sul você tem uma região aí, que é a região dos Andes, que é uma região bastante complicada para ser habitada. Por quê? Você tem uma cadeia de montanhas ali que são bem elevadas. Você tem um território meio rochoso, é extremamente frio, você tem a presença de vulcões, mas ainda assim, o ser humano é um negocinho assim, olha... impressionante. Nós chegamos em qualquer lugar e nós nos adaptamos às mais difíceis situações. E o ser humano vai habitar também, inclusive, na Cordilheira dos Andes. Talvez o grupo humano mais famoso dessa região sejam os Incas. Mas nós vamos falar sobre os Incas mais pra frente. Primeiro eu quero falar sobre tá longe pra caramba, avô dos Incas. Que são quem? Os Chavins e os Nazcas. São grupos indígenas que viviam nessa região bem antes dos Incas. Então, sobre o Chavin, o que eu quero destacar para vocês é que são os primeiros grupos aí a construírem templos nessa região para a adoração aos deuses. E sobre os Nazcas, o pessoal do History Channel adora essa parte. Porque eles falam que existem ETs. Nessa região, ou que existiram no passado. Por que essa viagem? Galera, os Nazcas são os povos, ou no Nazca é o povo, eu fiquei meio confuso agora. Os Nazcas são responsáveis por construírem os geóglifos, que são imagens incríveis. Essas imagens, quando você olha no chão, elas não representam muita coisa. Mas quando você faz um sobrevoo, quando você olha lá de cima, então você percebe a figura de animais. E aí você pergunta, como é que esses caras fizeram isso? Não sei, mas fizeram. Talvez na ideia, no intuito de pensar assim, olha, os deuses estão observando lá do alto, então vamos fazer coisas que eles possam observar de lá. Eles vão entender, por mais que a gente não consiga entender muito bem. E deu super certo, porque essas figuras são incríveis. Agora, como eu disse, como é que eles fizeram? Aí tem gente que fala que foi ET. Nós não temos a resposta. Eu acho difícil esse lance de ET. Pouco provável. Não dá pra colocar isso na história, né? História nós fazemos com fontes. O fato é que essas imagens, esses geóglifos, estão lá para serem observados. E tá aí, ó, mais um campo que precisa de resposta.
Nossa, você está reparando? Quando nós estamos estudando história e no que se refere a este período mais antigo, nós temos mais perguntas do que respostas. Então, é uma oportunidade boa, quem sabe um dia, para você se tornar um arqueólogo, um historiador e buscar essas respostas para nós, não é? Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, porque essa aula já está extensa demais. Na próxima aula, eu vou conversar com você sobre os índios brasileiros. Ah, o samba no pé! Acho que não tinha samba nessa época ainda não. Acho que não. Mas antes de acabar essa aula, tem tarefa. Faz aí e eu te espero na próxima aula de história, beleza? Beijo no seu coração e tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.